Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Olá, Celso Bissoli, boa tarde, bem-vindo por aqui. Obrigado, boa tarde, Johnny, Adalberto, boa tarde aos ouvintes. Olha, o assunto que você vai falar pra gente aqui hoje, que você trouxe aqui no Cotidiano, gerou muita mobilização nos nossos aplicativos aqui, no WhatsApp, lá no YouTube também, pessoal comentando, e a gente quer entender o que seria esse êxodo das metrópoles. Eu me lembro lá do ensino fundamental, há mais de 20 anos, a gente estudava sobre o êxodo rural, um período importante do Brasil, as pessoas saindo da roça, indo para a cidade grande. Que movimento é esse que está rolando agora, Celso? Explica pra gente. Johnny, é uma mudança nesse perfil de distribuição da população pelo território, né? Realmente, como você bem observou, se antes a gente falava desse movimento das regiões do interior, né, e a população migrando para as grandes cidades, e aqui, por exemplo, no caso do Espírito Santo, uma migração muito forte da população para o litoral do estado. O que a gente está observando mais recentemente, os dados do censo do IBGE ajudam a gente a compreender isso com mais clareza, é um movimento de crescimento maior da população naquelas cidades consideradas médias, né? Pela classificação do IBGE, sempre que a gente fala de cidade média, a gente está falando dessas cidades que têm entre 100 mil e 500 mil habitantes, né? Abaixo disso, a gente está falando das cidades pequenas e basicamente acima de 500 mil habitantes das cidades grandes. E realmente no Brasil, o que a gente tem observado é um crescimento mais intenso dessas cidades médias, né? Por exemplo, se a gente olhar para os dados entre os dois censos, né, o de 2010 e o de 2022, a gente vê que aqui no Brasil a gente teve um acréscimo de pouco mais de 12 milhões de pessoas, né? A população total aqui no Brasil cresceu 6,5%. Então, hoje, a gente tem uma população de aproximadamente 203 milhões de pessoas, né? Mas quando a gente olha para essas cidades médias, então, desses 12 milhões de novos habitantes que a gente teve no Brasil, 8,3 milhões, ou seja, mais de 65% disso, né, desses habitantes foram observados justamente nessas cidades médias, né? Então, boa parte desse crescimento populacional do Brasil foi observado nessas cidades, né? Lá em 2010, né, de 2010 agora para 2022, essas cidades médias hoje comportam quase 28% da população. Então, a gente está falando de quase 57 milhões de brasileiros que hoje vivem nessas cidades médias, né? Então, esses números mostram para a gente com clareza como que essas cidades vêm crescendo, né, de tamanho, né, de população no Brasil. Agora, claro que tem alguns fatores importantes para a gente entender esse movimento. Da mesma forma que lá atrás a gente tentava entender por que a população saía do interior e ia para as capitais, né, ou para cidades grandes, e agora por que está tendo esse movimento para essas cidades médias, né? Basicamente, a gente tem dois fatores muito importantes que ajudam a entender esse movimento no Brasil nas últimas décadas. O primeiro é um fator econômico importante, que é essa descentralização econômica, né? E aí a gente está falando do agronegócio, da indústria e de alguns serviços, né? Muitas dessas cidades médias acabaram crescendo no Brasil porque receberam investimentos importantes nessas cadeias produtivas, nessas regiões, e aí, basicamente, dos principais exemplos que nós temos, o agronegócio e a agroindústria, né, são os ícones dessa expansão econômica para o interior do Brasil, né, e esses grandes investimentos foram acontecendo justamente fora dessas capitais, e isso acabou gerando emprego e atraindo população para essas regiões, né? Se a gente pensar nos últimos anos, a expansão do agronegócio para a região centro-oeste do Brasil, para a região norte, né, explica o movimento para essas cidades. Tanto é que quando a gente olha o crescimento
populacional nessas regiões brasileiras, a região centro-oeste foi a região que apresentou a maior taxa média de crescimento anual da população, né? Enquanto a média brasileira foi de um crescimento de 0,5% ao ano, né? No centro-oeste a gente teve uma taxa quase que o triplo, né, da média de crescimento do Brasil. Então, no centro-oeste a gente viu um crescimento de quase 1,3% ao ano da população. Então, dentre as 5 regiões brasileiras, foi a que teve o crescimento mais intenso. E a gente tem algumas cidades que acabam servindo de exemplo, né? Por exemplo, em Goiás tem uma cidade chamada Senador Canedo, por exemplo, que em 2010 tinha 84 mil habitantes e em 2022 chegou a 155 mil habitantes, ou seja, um crescimento de quase 85% numa década, né? E acaba exemplificando esse crescimento intenso em algumas dessas regiões. Então, esse movimento de descentralização econômica para essas regiões do interior do Brasil ajuda a gente a entender o crescimento dessas cidades médias. Agora, tem um outro fator que também vem junto com esse da descentralização econômica, que é justamente a busca por parte da população de uma melhor qualidade de vida, né? Porque esse movimento de interiorização é uma consequência direta, e aí tem um termo técnico que a gente usa na economia, que a gente chama de deseconomias de aglomeração, né? Quando a gente explica por que, por exemplo, a população se concentra em alguns centros urbanos, geralmente a gente está falando de economias de aglomeração, ou seja, as pessoas vão em busca de melhores oportunidades de trabalho, acesso a serviços, uma qualidade de vida um pouco melhor, só que a partir de um determinado ponto, esses mesmos fatores que explicam por que as pessoas se concentram em algumas cidades, acabam também gerando alguns fatores negativos, que aí é o que a gente chama de deseconomias de aglomeração, ou seja, são aqueles fatores que vão tornando a vida das pessoas naquela região mais cara, mais complexa, as pessoas começam a enfrentar problemas de violência, o trânsito muito caótico, né? O custo de moradia vai aumentando, né? A infraestrutura dessas cidades acaba não dando conta e não cresce na mesma velocidade que a população, então gera uma série de transtornos, né? E a mesma coisa vale para as empresas que se localizam em algumas dessas cidades, né? O custo de terrenos começa a aumentar muito, o custo dos aluguéis, os custos logísticos em geral vão ficando muito caros. Então, essas pessoas e essas empresas acabam tomando a decisão de migrar para cidades onde esses problemas não são tão sérios e tão visíveis. Então, nessas cidades médias, a gente acaba observando um custo de moradia que é um pouco mais acessível, né? O tempo de deslocamento acaba sendo menor, em alguns casos o índice de violência, de poluição são mais baixos, né, do que nas grandes cidades, e isso acaba incentivando muito esse fluxo migratório. Só para que os ouvintes tenham uma ideia, quando a gente fala dessa variável de tempo, né, ou seja, o tempo para realizar as atividades, acaba sendo importante na decisão de mudança de algumas dessas pessoas. Algumas pesquisas mostram que cerca de 70% dos moradores das cidades médias levam cerca de 30 minutos até o trabalho. Esse seria o tempo médio de deslocamento dessas pessoas até o trabalho. Quando a gente faz esse mesmo levantamento nas grandes cidades, né, esse tempo de até 30 minutos de deslocamento só é uma realidade para 36% das pessoas. Ou seja, em geral, as pessoas nas cidades grandes gastam muito tempo no deslocamento e esse é um fator relevante. Então, essa busca por melhor qualidade de vida, de melhores oportunidades de trabalho, né, ajuda a gente a entender esse deslocamento da população para essas cidades. Agora, é claro, né, aqui é importante que a gente, quando fala desses fatores que atraem a população para essas cidades de até 500 mil habitantes, que a gente também não romantize, não fantasie, achando que, obviamente, só existem fatores positivos nessas cidades, né?
o deslocamento dessa população, né, traz alguns problemas também para essas cidades. Alguns desses problemas, também levantados em algumas pesquisas, é que as pessoas que moram nessas regiões mostram que nessas regiões eles têm algumas dificuldades para encontrar, por exemplo, locais para se divertir, e mais da metade das pessoas entrevistadas dizem que não encontram tudo o que precisam nessas regiões, ou seja, mostrando que essas cidades médias ainda têm um espaço para avançarem e ofertarem serviços para essa população, né? Ao mesmo tempo que a oferta de infraestrutura nessas cidades também é um pouco precária, especialmente no transporte público. Então, as pesquisas mostram que para mais de 80% das pessoas nessas regiões, né, elas precisam se deslocar utilizando veículo próprio, né, justamente porque essa infraestrutura não dá conta desse deslocamento. Então, tem alguns fatores que também pesam, né, para essas pessoas, inclusive o acesso a alguns serviços especializados, como serviços de saúde. Essas pessoas acabam tendo que pagar um custo um pouco mais alto, inclusive se deslocando para outras cidades vizinhas, para ter acesso a alguns desses serviços, porque algumas dessas cidades médias ainda têm uma oferta precária desse tipo de serviço. Mas esses são alguns pontos negativos, só para a gente, né, fechar essa discussão, que estão envolvidos nesse deslocamento da população, mas é só para ressaltar que justamente essa mudança da dinâmica econômica e a busca por oportunidades de trabalho e melhores condições de vida explicam por que essa dinâmica da população no território nos últimos anos no Brasil tem mudado justamente em direção a essas cidades médias. Johnny. Muito obrigado, tá, Celso, por esse comentário muito importante, uma análise interessantíssima que eu estou aqui pensando até agora e mobilizou até os nossos ouvintes, muita gente mandando mensagens que vão muito aí ao encontro do que você falou pra gente, né, do que todas essas mudanças provocam. Muito obrigado por esse comentário, Celso. Eu que agradeço, Johnny, um bom feriado a todos e até a próxima semana. Bom feriado, até semana que vem.